Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando, sou contador, professor, palestrante e também sou cofundador da empresa Contador do Trader, uma empresa especializada em atender os investidores na questão tributária. E nós estamos aqui hoje para falar justamente sobre tributação. A tributação no que tange toda a questão dela e também voltada para a Bolsa de Valores. Mas antes de adentrar efetivamente esse conteúdo, é de suma importância entender que quando nós falamos de imposto de renda, existem vários fatores. Então vamos primeiro conhecer o imposto de renda. O imposto de renda é um tributo federal, amparado por lei, e ele incide sobre as rendas, remuneração e ganhos de capital. Quando nós falamos de imposto de renda, existem várias situações que ele podem acontecer. Então eu posso ter incidência de imposto de renda não só necessariamente quando eu tenho uma renda, mas quando eu vendo um imóvel, quando eu vendo uma propriedade rural, quando eu tenho receitas e ganhos no rural, quando eu estou funcionário de empresa. O imposto de renda ele é efetivamente para renda, remuneração e ganho de capital. Bom, quando nós falamos sobre isso, ele é muito abrangente. Por mais que ele é um tributo federal, ele é muito abrangente. E nós vamos filtrando algumas situações para que a gente possa entender melhor aonde nós estamos. Então, vamos falar sobre imposto de renda na Bolsa de Valores. Imposto de renda na Bolsa de Valores. Quando nós falamos de tributo no Brasil, existe uma carga tributária muito pesada. Nós temos tributos municipais, estaduais e federal. Federal, por exemplo, nós temos vários tributos. Além do imposto de renda, temos PIS, COFINS, contribuição social, IPI, imposto de importação, imposto de exportação, que cada situação dessa tem o seu fato gerador. Nós vamos filtrar a nossa conversa efetivamente em imposto de renda para a Bolsa de Valores. Bom, aqui nós também já temos que fazer um outro corte. Vamos indo conhecendo os conceitos e entendendo as nomenclaturas, que vocês vão perceber que a cada vez que a gente vai conhecendo os conceitos e a sua aplicabilidade, vai ficando mais fácil de entender o porquê disso e o porquê daquilo. Então nós temos, quando falamos de imposto de renda, já filtrando para aquilo que nós estamos vivenciando, dois fatores. O imposto de renda em renda variável e o imposto de renda em ganho de capital. Por quê? Porque para a B3, para a Bolsa de Valores no mercado nacional, nós vamos sempre falar de tributação em renda variável. Então, a tributação em renda variável não é só porque ela está na renda variável. Essa nomenclatura é específica porque a regulamentação do imposto de renda para esse nicho, para a renda variável, tem toda uma estrutura conceitual. Ganho de capital ele tem outra aplicação, ele tem outras variedades, ele tem outros fatos, ele tem outras situações que vão incidir e que vão envolver. Por isso que o primeiro fato que nós temos que entender é que existe o ganho de capital e existe a renda variável. O imposto de renda em ganho de capital e o imposto de renda em B3, em Bolsa de Valores, em renda variável. Vamos falar sobre imposto de renda efetivamente para a Bolsa de Valores. Aqui, um investidor, ele tem sempre que se preocupar e entender que a responsabilidade dele aumenta-se quando ele vai para a Bolsa de Valores. E vou dar um exemplo muito claro. Quando eu sou funcionário de uma empresa, o que a empresa faz para mim? Então ela vai pagar o meu salário, ela vai emitir o meu recibo, o meu olerite, e ela já vai descontar ali o imposto de renda. Ela vai gerar guia, ela vai pagar essa guia, ela vai pagar o DARF, pagar a guia, e ela vai acompanhar esse pagamento e depois ela vai informar para a Receita Federal esse trâmite. Então, quando eu sou funcionário de empresa, eu não tenho muito trabalho. A responsabilidade é da empresa, isso é amparado por lei. A empresa é obrigada por lei a realizar esse trabalho. Muito bem, vamos para a Bolsa de Valores. Já não tem mais empresa. Esta responsabilidade passa a ser tua. Então você, investidor, tem que entender que quando nós vamos para a Bolsa de Valores, a responsabilidade de encontrar o resultado, de gerar a guia, fazer o pagamento, acompanhar o processamento desse pagamento. Mas por que isso, Fernando? Porque às vezes você pode pagar e a Receita não reconhece, há algum erro, e aí você fica com débito lá. Tem que acompanhar e depois informar para a Receita Federal. Então percebe o quanto aumenta a sua responsabilidade quando nós vamos para a Bolsa de Valores no que tange a renda variável?
Ah, Luiz Fernando, mas aí você está me assustando, eu vou sair da Bolsa de Valores. Não, não, não. Pelo contrário, o meu papel aqui é realmente mostrar para vocês que existe, você precisa cuidar, mas é de suma importância você entender. É de suma importância que você compreenda que a responsabilidade agora é tua. E quando você entende isso, e aí o meu papel aqui é realmente, às vezes o contador é o chato, às vezes o contador é aquele cara que dá notícia ruim, é o contador que vai gerar um imposto a pagar. Tudo bem, eu posso fazer esse trabalho, mas você vai perceber ao longo prazo que é de suma importância. E o quanto antes você começar a cuidar do seu imposto, quanto antes você começar a cuidar da questão tributária, menos problemas você vai ter. Ou, na pior das hipóteses, quando surgir um problema, você vai saber resolver.